Então, observem que a aplicação ficou completamente homogênea. Não tenho... Nossa, tá perfeita a pele, né? E agora, sim, fiz o primeiro passo, vou para o segundo, que é o corretivo. Tá? Pois é, para quem que serve o corretivo, além do óbvio, né, que já disse? O corretivo existem hoje diversos tipos de corretivo, com diversas texturas. Tá? Esse corretivo, por exemplo, a gente consegue observar, deixa eu usar aqui a toalhinha, que ele é bem amarelinho. Os corretivos, eles são um tom mais amarelado do Exatamente, mas por quê? Geralmente o corretivo é para você corrigir olheira. Né? As olheiras, elas têm uma nuance arroxeada, e o amarelo é que neutraliza essa nuance arroxeada. Mas fora a correção de olheira, tá? O corretivo ele deve também ser do tom da sua pele. Esse aqui é exclusivo para correção de olheira. Olha. Então, observa que ele vem depois da base. Tem os corretivos também que são esverdeados, que são interessantes para cobrir pontos avermelhados, sabe? Tipo marcas de espinha, legal, ou vermelhidão ao redor dos olhos, ao redor do nariz, da boca. É interessante. Volto com a minha esponjinha novamente. Para dar uma leve espalhada e deixar mais homogêneo, né? Exatamente. E agora eu criei aqui uma homogeneidade junto com a base. Aquele efeito amarelado se perdeu e o que a gente tem é uma correção de olheiras. Nossa, perfeita. Nem parece que você não dormiu, que a filha está doente, né? Correto? Então fizemos o segundo passo. Posso utilizar o corretivo também, eu trouxe um corretivo aqui em bastão. Pois é, agora a questão do bastão. O bastão existe só corretivo, base, enfim. Tudo. Eu tenho corretivo, tenho base, do cake, pancake, tudo em bastão. Mas é porque, na verdade, a gente precisa se ater à textura do produto. Por que ele foi criado em bastão? Porque ele tem uma fórmula mais densa para que me dê mais cobertura. Entendi. Então, dependendo daquilo que eu desejo cobrir, eu vou exemplificar de repente aqui com... Já sumiu, né, as espinhazinhas dela com a base. A cobertura da base foi excelente. Mas observe que, pequenos pontos avermelhados eu consigo corrigir com o corretivo, que é uma arte, exatamente, né? Da cor da pele da Thames. E é uma arte fazer isso, porque você está pintando uma tela aí, né? Você exatamente. Sabe. Exatamente. Venho novamente com a minha esponjinha. Não posso fazer uma pele sem uma esponjinha para me auxiliar. Ok? Que maravilha. Perfeito. Acabei. Com o corretivo, eu venho agora para o último passo da preparação da pele, que é a aplicação do pó. Eu tenho o pó facial assim. Olha só, vamos mostrar aqui novamente o pincel, gente, que esse pincel aqui é interessantíssimo. Lembra do pincelzinho que foi falado da semana passada, que é um pincel de cerda reta. Ele consegue aderir bem o pó. Observem que ele não deixa o pó escapar. Exatamente, ele adere bem o pó. E agora nós vamos iniciar a aplicação. Certo? Coloca uma pequena quantidade, não adianta ser uma quantidade muito grande. Também, não, né? não senão pode. Fica também, daí mancha a pele. E aí vem aquela dúvida, pó facial em forma de pó ou em forma de pó compacto? Pois é. O que eu utilizo? Dúvidas. Profissionalmente, geralmente se utiliza o pó facial. Exatamente, ele dá uma cobertura menos espessa, a gente consegue, de uma certa forma, ter um certo controle. Que é esse daqui, ó, gente. Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa. É um pozinho. Que ele é assim, ó. É um pó mesmo, viu? É desse jeitinho aqui que a gente tá mostrando pra vocês em casa. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, né? Olha só. Deu pra ver? Esse é o pó, tá, gente? É um pozinho mesmo, olha ali, ó. E tem o pó compacto. Exatamente. Então, que é o mesmo pó, só que de forma compacta, como a gente tem aqui. Correto? Esse aqui é mais interessante para você levar na bolsa e fazer a manutenção da tua maquiagem no decorrer do dia. No decorrer da noite. A maquiagem, o ideal é o pó. O pó. Então eu vou colocar um pouquinho dele aqui no pincel. Ok. E vou começar a distribuir de forma... Você vai espalhando. Só encostando. Só encostando. Por enquanto, sim. Lembrando que tem que ser um pincel bem macio, para que eu não agrida a pele. Correto? Deixa eu encostar aqui. E agora sim, eu vou começar em movimentos circulares. Por que em movimentos circulares? Porque eu consigo assim distribuir melhor, de forma homogênea. E o pó, ele vai encobrindo os poros da pele, para não ficar excessos. Então, não deixa a pele completamente lisa, porque se eu tiver alguma imperfeição, exatamente, não aparece.
Agora, alguns segredinhos que eu posso estar utilizando junto com o pó. Abre os olhos, Thames, para mim. Não devo carregar muito debaixo da área dos olhos, para que não fiquem aquelas tramas, né? Aquelas marcas, tá? Eu devo passar suavemente. E com o pó facial eu também tenho a oportunidade de fazer algumas correções. Por exemplo, é interessante você ter sempre um pó exatamente do tom da sua pele, um mais claro e um mais escuro. O mais claro você vai estar evidenciando a zona T. O que é a zona T? Testa, nariz e queixo. Exato. Onde é a parte que você precisa ter um pouco mais de iluminação. Com um tom mais escuro que a sua pele, você pode fazer algumas correções. Vou trocar aqui de pincel. Ok? Vou pegar esse pincelzinho que é um pouco mais fininho, eu consigo trabalhar detalhes. Esse pó é um tom mais escuro que a pele da Thames. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela com um rostinho um pouquinho mais fino. Então, com esse pó, eu consigo delinear, na verdade, exatamente, né? Com um pó mais escuro que o tom da sua pele. Com um tomzinho mais escuro. E aí você fica com a bochechinha magrinha. Olha, gente, isso tudo antes do blush, antes de tudo, viu? Antes de tudo, isso é só a preparação da pele. Exato. Quem tem, de repente, o queixo, o maxilar proeminente, pode pegar também o pozinho e corrigir aqui o maxilar. Quem tem a bochechinha também saliente, pode utilizar o pó para dar uma cavadinha, deixar o rosto com aquela cavadinho bacana. Testa larga também você pode aplicar. Não que a Thames tenha nada disso, a Thames não precisa de correção nenhuma, né? Muito difícil deixar a Thames bonita, mas enfim. Então, com o pó mais escuro, eu faço algumas correções e vou delineando o meu rosto do jeito que eu quero. Papadinha. Ai, papadinha. Pozinho mais escuro. Não tem papadinha? Todo mundo tem papadinha. Na papadinha. Nariz mais largo, quer dar uma estreitadinha no nariz, pega um outro pincelzinho mais fino, com esse pó mais escuro e ó. Na lateral do nariz. Exatamente. Então tudo isso é que a gente, como maquiador profissionalmente... E essa é a preparação da pele. Essa é a preparação da pele. Fantástico! Bruce, você arrasou hoje. Você deu dicas valiosas aqui pra mulherada, né? Agora, pra quem tem em casa assistindo, de repente quer conhecer o teu trabalho enquanto maquiadora, quer conhecer o teu trabalho aí com as meninas aí no salão, como é que faz? Exatamente. Bom, o nosso salão fica no Rebouças, Rua Chile, 1603. Tá? Quem quiser ligar, agendar uma horinha e conhecer o nosso espaço, é um salão temático super bonito. O telefone é 3332-5278.